aumento do imposto de importação para eletrônicos poderia chegar até 20 bilhões de reais de arrecadação extra para os cofres do governo, embora não, pelo que se estima, não garanta ganhos imediatos para a balança comercial. Isso de acordo com a própria instituição fiscal independente, cujo diretor acabei de apresentar agora a vocês. Confira a primeira reportagem de Thaísa Medeiros. O governo federal elevou a alíquota para cerca de 1.200 produtos dos setores de máquinas em fevereiro. Entre os itens afetados estão celulares, roteadores, computadores e freezers. O Planalto justifica a medida como uma proteção à indústria brasileira diante de um aumento de importações, tratado como um risco estrutural ligado a um processo de dependência de produtos importados, e nega qualquer impacto negativo nos preços. O Centro de Liderança Pública, no entanto, questiona a versão do Planalto e afirma que tarifas, de modo geral, são repassadas a preços, custos e produção, e não seria diferente nesse caso. Já a IFI aponta que, mesmo com o foco da medida não sendo fiscal, o efeito arrecadatório é imediato, inclusive ajudando o apertado resultado primário de 2026. Mas a substituição de produtos importados por uma produção nacional ficará apenas para o médio e longo prazo, se é que vai ocorrer. A instituição também afirma que a mudança na alíquota é comparável à movimentação que o governo fez com o Imposto sobre as Operações Financeiras, o IOF. Ambos são impostos de natureza regulatória, que, segundo o grupo, têm sido acionados como ferramenta para o incremento das receitas da União. O governo tem encontrado dificuldades para fechar as contas públicas nos últimos anos. Com uma trajetória crescente na dívida pública e nas despesas obrigatórias, o país caminha para um cenário incerto nos próximos anos. A própria IFI aponta para um estrangulamento fiscal em um relatório de 2025. A oposição tenta tirar algum lucro político da situação. O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, acusou o governo de procurar apenas a arrecadação, visando aumento nos gastos. O deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, publicou um vídeo criticando a elevação do imposto. A publicação já tem mais de 1,5 milhão de curtidas e 20 milhões de visualizações. O governo, diante da situação, fica dividido. Uma ala defende um recuo parcial na medida, visando evitar um dano à imagem de Lula durante o ano eleitoral. Uma outra parte, especialmente a Fazenda, apoia que a alteração seja mantida. Marcos, antes da gente entrar na óbvia consequência política do que está acontecendo, deixa eu ver se a gente consegue resumir para a audiência do que se trata. Ajuda muito a arrecadação, essa é a certeza que a gente tem. Mas uma grande dúvida se traz os efeitos desejados de trazer investimentos e aumentar a produção nacional no setor, está correto? William, qual é o histórico desse problema? No apagar das luzes da tramitação do orçamento, foi pedido pelo governo para a relatora de Receita incrementar o imposto de importação em 14 bilhões. Na época, não ficou claro como seria feito e de onde viriam esses recursos. Agora, em fevereiro, a SEGEX publicou uma resolução fazendo uma correção de alíquotas para todos os bens de capital, informática e telecomunicação. Não se sabe bem, a argumentação do governo é toda no sentido de que é uma atitude regulatória visando corrigir desequilíbrios na balança comercial, na balança de transações correntes, corrigir o déficit nesse setor, mas há, inevitavelmente, o efeito arrecadatório, que foi objeto, inclusive, de uma alteração do projeto de lei orçamentária e está incorporado no orçamento. Então, o que fica... na verdade, no frigir dos ovos, é que há um efeito fiscal imediato. Esse número não há nenhuma planilha, nenhuma clareza. Ano passado, esses bens, as importações, ficaram em torno de 75 bilhões de dólares. Se estima,
com essa majoração, com esse aumento de impostos, essa majoração de alíquotas, arrecadar de 14 e chegou a correr 20 bilhões, e os efeitos esperados de substituição de importações, há muita controvérsia na literatura especializada sobre a economia brasileira. Tudo indica que a estratégia protecionista via imposto de importação não é eficaz. A industrialização brasileira se deu por outros motivos, e mesmo o exemplo recente dos Estados Unidos, o tarifaço do Trump, e os dados do PIB americano de 25 mostram que a indústria cresceu muito menos que o índice geral de crescimento da economia. Então, a curto prazo, haverá arrecadação adicional no imposto de importação, que é um imposto de natureza regulatória, mas o governo tem acionado, assim como fez com o IOF, também é um imposto não de natureza arrecadatória, para tentar equilibrar o orçamento. Daniel, pelo jeito não colou, né? William, antes aqui de entrar no estúdio, eu estava conversando com o pessoal da área econômica do governo que esteve mais diretamente envolvido nessa medida. O que eles estão argumentando? Que entre 2023 e 2025, o superávit da balança comercial brasileira caiu 30 bilhões de dólares, num cenário em que a economia está crescendo, mas não está bombando. Quando a economia cresce muito rapidamente, é natural que isso aconteça. Com a economia crescendo 2,5%, a queda foi muito abrupta. Se a gente pegar BIT e BK especificamente, que foram alvos do aumento da tarifa de importação agora, a gente está falando de um déficit nesses setores que aumentou de em torno de 40 bilhões de dólares para 55, 60 bilhões de dólares em 2 anos. Isso gerou uma apreensão no governo, para um governo que é desenvolvimentista, que acredita em proteção tarifária como um instrumento de desenvolver sua indústria. E o diagnóstico é o seguinte: a gente está num momento de atração de grandes investimentos, por exemplo, em data center. Data center consome muita energia, consome muitos recursos hídricos, mas gera pouco emprego. Que o Senado não aprovou, né? Exatamente, ainda tem um PL, a MP já caducou e tem um PL em tramitação aprovado pela Câmara, falta o Senado ainda. Mas o governo sustenta que, olha, a oportunidade de a gente não se transformar só em fornecedor ali de dados que não geram emprego e não geram grandes divisas, é agora. E você tem uma cadeia da indústria que está sendo desmontada por esse boom de importações. Esse é o argumento. Fazenda e indústria e comércio estão unidas nesse argumento. A resistência, por incrível que pareça hoje, ao longo do dia, foi, sabe de quem? Do Sidônio Palmeira, que viu o estrago nas redes sociais, a batalha nas redes sociais está perdida, esse é o diagnóstico do governo, e o Sidônio dizendo assim: olha, a gente está criando aqui o mesmo problema da taxa das blusinhas, ou o mesmo problema da taxa do Pix, antigamente. Aliás, protagonista é o mesmo, Nicolas Ferreira. Então, isso, há 7 meses, 8 meses de eleição, mexendo com celular, isso pesa, isso tem um impacto político, independentemente do que você pense do ponto de vista econômico. Exatamente, né? É uma medida há 8 meses da eleição, governo questionável, governo muito questionado, a liderança absoluta do Lula nas pesquisas questionada, Flávio Bolsonaro com expectativa de poder também. Tudo que está acontecendo nessa semana na política, com a pesquisa, o que aconteceu hoje, o que aconteceu ontem, caso Master, é um desastre político uma medida como essa. Claro que você pode ter os argumentos técnicos todos que o Daniel coloca, mas é um desastre. E ainda mais vindo do Ministério da Fazenda, o ministro deixando o cargo, tentando ser convencido pelo presidente da República hoje a sair candidato para perder para o Tarcísio, nessa movimentação que está sendo vista por muita gente como uma admissão das dificuldades eleitorais do Lula. Porque ele está pegando o Haddad, que não quer ser candidato, pondo aqui para perder, para tentar reduzir a diferença no maior colégio eleitoral em relação ao candidato da oposição. Então, nesse pacote todo, vindo essa medida ainda mais do Haddad, numa eleição difícil aqui com o Tarcísio, piora ainda mais. Que sofreu a beça com o apelido de Taxari, né? Sim, e isso volta, né? E hoje voltou bastante. Voltou com força, óbvio, é inevitável. Sim. O governo tenta sempre implementar... Diga, Marco. Prossiga. Eu queria acrescentar 2 argumentos. Me parece extremamente contraditório
com a postura, a ênfase que o Brasil deu na negociação do acordo Mercosul-União Europeia e na resistência ao tarifaço aplicado pelo governo americano. Em segundo lugar, a economia brasileira tem crescido muito pouco. A taxa de investimento é baixíssima para proporcionar um crescimento acelerado e sustentado. A média que os países asiáticos emergentes em desenvolvimento investem, 35% do PIB, a gente investe 17%. E nesse momento que a gente precisa de investimentos, de aumentar a produtividade, você aumenta impostos exatamente onde recai a taxa de investimento, em bens de capital, equipamentos, máquinas, informática, tudo que tem a ver com investimento e aumento da produtividade. Dentro de uma lógica mais global da balança comercial, há muitos países que são especializados e têm competitividade em 2, 3 setores e importam o resto. Quer dizer, você analisar isoladamente, o Daniel apresentou aí os números, um buraco nessa balança específica setorial de bem de capital, informática e telecomunicação de 55 bilhões, mas a ideia, numa perspectiva mais ampla, é você compensar o déficit setorial em outros setores que a economia brasileira é mais eficiente. E a literatura e as evidências empíricas problematizam a eficácia de tarifas de importação para proporcionar industrialização. Quem garante que a indústria nacional vai conseguir substituir essa demanda por equipamentos, bens de capitais, bens de informática, bens de telecomunicações, que hoje são importados, e se o demandante continuar importando, haverá impacto nos preços. Isso é inegável, porque o aumento de impostos será repassado para os preços. Os cálculos que o setor está fazendo, Daniel, passo a palavra para você na sequência, que o ponto que o Marcos está levantando é relevante. Ressalvados, evidentemente, as diferenças, é quase como a gente usar a ênfase em tentar fabricar um navio no Brasil, sabendo que a gente não tem tantas condições de fazê-los nas mesmas condições de outros competidores. E insistir nisso. No caso, essa proteção para esse setor da indústria de bens de capital no Brasil é tido por alguns especialistas, essa proteção, como absolutamente fútil, porque essa indústria de bens de capital já está destruída. Ela já está praticamente fora do mapa, devido à capacidade dos competidores de suprirem o que o setor aqui tem de adquirir para poder produzir. Agora, o ponto é o seguinte, Daniel, há uma estratégia do governo aí, outra, que não seja apenas a de arrecadação, e aí, portanto, a justificativa, no fundo, nós vamos fazer com que mais gente invista e produza no Brasil, porque assim não paga imposto, que é o mesmo papo do Trump, igualzinho, parece que copiaram dele. Pegaram colar, como é que é? Recorta e cola. Existe alguma outra justificativa? Não é só do Trump, né, William? Isso, mas é que é o mais famoso, isso, né? Estou usando aí. Pegando uma carona isso tem ele. 70, 80 anos, né? Desde que a indústria automotiva se instalou no Brasil e você falou, não é uma indústria nascente, portanto precisa de tarifa. A gente, 80 anos depois, está com tarifa de importação de 35%, com uma indústria que é tratada como nascente há 80 anos. E assim é a indústria química, e assim é a de BIT e BK. E isso, assim, para um governo que se enxerga como desenvolvimentista e acredita de verdade em proteção tarifária como instrumento de industrialização, isso faz algum sentido. Agora, é preciso citar esses exemplos: automotivo, química, BIT, BK, esses são os exemplos em curso. Agora, tem um aspecto mais amplo ali, que é uma indefinição de estratégia, um não saber como se colocar em temas que são muito nobres e que são os temas da economia do futuro. Quero lembrar, William, que da mesma forma que a gente está aqui com um programa que é o Redata, que dialoga com tudo isso aqui que a gente está falando e que não foi votado,
A gente tem um projeto de lei que regulamenta inteligência artificial, que também não está sendo debatido e nem votado. Então, o Lula pode estar indo falar disso na Índia, se reunindo com presidentes do mundo todo, mas o Brasil não sabe o que vai fazer com isso. O Brasil não sabe se inova ou se protege, se inova ou se tem medo, se restringe, né? O que faz? Da mesma forma, minerais críticos, a gente tem um projeto de lei que, para encontrar uma regulamentação, que está andando de lado no Congresso e que também está pendente de definição. Então, nos grandes temas, o governo não está conseguindo encontrar uma estratégia completa e coerente, ainda que seja uma estratégia, porventura, errada, porque você tem que escolher um caminho. Eu queria puxar o Marcos. Você vai colocar que o governo, o Congresso também não, né? Nem o governo, nem o Congresso, aí é o Estado brasileiro. Mas... Sim, seria o governo brasileiro para liderar essa agenda, sim, porque é um regime presidencialista, porque o presidencialismo, em princípio, que tem o poder de agenda. Agora, o Congresso também não é possível. Essa do Redata era um absurdo o Senado não ter votado. É um absurdo, é um tema moderno que o mundo discute, atraindo investimentos, data center. Minerais críticos está parado até hoje. Daqui a pouco tem um ano do tarifaço, daqui a pouco tem um ano os Estados Unidos tentando fazer algum tipo de acordo em minerais críticos e esses projetos parados. Porque eles estão preocupados, estão primeiro com medo do Master, segundo preocupados com a reeleição, terceiro preocupados em distribuir as emendas lá para as bases eleitorais dele para ser reeleito. 2026 é um ano perdido. Isso é uma lástima que esses dois termos que você coloca, que ninguém em Brasília está pensando neles. Deixa eu trazer o Marcos para um outro ponto. A gente tem dois lados dessa moeda aí, desse aumento de imposto. Um é esse que a gente está abordando agora mais recentemente, que você finalizou agora com essa pegada. Diz, há uma estratégia por trás disso que não se identifica qual é e que não é levada adiante por nenhum dos poderes. O outro lado é a questão fiscal, que a gente trouxe na reportagem da Thaís. É por aí que eu gostaria agora de conduzir um pouco a nossa conversa, Marcos. Vocês têm alertado consistentemente para o perigo da bomba fiscal. Você mesmo nos informou agora, instantes atrás, como que no final do ano passado se pediu que aumentasse de alguma forma e incluísse na lei de diretrizes orçamentárias essa questão do aumento de arrecadação via aumento de imposto. A bomba fiscal tem data para estourar? Olha, a gente vive uma crise que é uma crise crônica, não é uma crise aguda. Não é um caso igual a Venezuela ou a Argentina. É uma morte lenta, gradual e segura, vai minando a capacidade da economia, a resistência, a saúde da economia e vai gerando um obstáculo estrutural a um crescimento mais acelerado e sustentado da economia brasileira. Nós prevíamos um shutdown tropicalizado em 2027, mas houve uma emenda constitucional aprovada que tirou os precatórios do cálculo do teto de gastos e da meta fiscal. Isso vai criar um espaço em 2027, evitando esse estrangulamento pleno. Mas é um horizonte muito medíocre, são objetivos muito tímidos, porque nós tínhamos que ter um superávit superior a 2% do PIB para estancar o crescimento da dívida pública. Por outro lado, tínhamos que mudar o perfil do gasto público, porque o investimento é muito baixo. O PAC está executando em torno de 50 bilhões num orçamento de 2,5 trilhões. Num país que precisa de ferrovias, estradas, portos, aeroportos, moradia, saneamento, ciência e tecnologia. Então, esse estrangulamento não se percebe muito, se insiste em manter uma situação e não encarar de forma mais radical, e eu acho que isso está reservado para o futuro presidente da República em 2027, seja ele quem for, que vai ser inevitável enfrentar o gargalo fiscal que inibe o horizonte de crescimento e um futuro decente para as novas gerações. A herança que nós estamos construindo é muito ruim, muito tímida, muito aquém
e insistir em velhas estratégias, e aí voltando à questão das tarifas, o Brasil teve um processo que foi, não só no período do Getúlio, JK, no próprio regime militar, a ideologia da segurança nacional, a cabeça do Geisel, era de internalizar tudo, produzir tudo. E o professor Edmar Baixa tem um texto brilhante e instigante, que é Por que o Brasil insiste. Ele mostra as 12 economias no pós-guerra que superaram a armadilha da renda média e transitaram para o mundo desenvolvido, foram economias que se abriram, que se incorporaram nas cadeias produtivas globais. A nossa economia é uma das mais fechadas no mundo. E aí o discurso é de multilateralismo, de comemoração do acordo, muito justamente, com a União Europeia, do Mercosul, de enfrentar essa política do governo americano, mas, de repente, surge uma medida que me parece contraditória e na contramão da história, das necessidades da economia brasileira, porque seja no comércio exterior, seja do ponto de vista de agregar competitividade, produtividade com inovação, isso está incorporado nas máquinas, nos equipamentos, nos bens de informática, que às vezes a gente não produz, e é melhor talvez a gente se especializar naquilo que nós somos bons. Vamos vender já da Embraer, café, soja, minério, e tentar ir transformando, mas com seletividade. Daniel, você estava mencionando nas suas conversas hoje com a equipe econômica, o que ela está dizendo para você sobre a questão fiscal? William, há um reconhecimento de algum ajuste do ponto de vista fiscal em 2027, numa intensidade muito menor do que é cobrado do mercado, mas se a gente puder comparar mais ou menos o que tem falado os economistas no entorno de Flávio Bolsonaro, que aí eu estou falando de Adolfo Saxida, Gustavo Montesano, a turma antiga do Paulo Guedes, e o que tem falado a equipe econômica de Lula e que muito possivelmente ficará em 2027, a diferença é nítida. O que a gente percebe da turma de Flávio Bolsonaro, necessidade de um novo arcabouço fiscal, quer dizer, alguma coisa que substitua o que está em curso, com uma expectativa de, num prazo de um ano e meio, ancorar novamente as expectativas e conseguir estabilizar as projeções de endividamento em relação ao PIB. A própria IFE do Marcos Pestana projeta que logo chegaremos a 100% de uma relação dívida-PIB. Isso é demais, obviamente, para um país emergente. Do lado do governo e do PT, o que se fala não é em algo para substituir o arcabouço fiscal, mas usar os parâmetros do arcabouço fiscal, que é um crescimento real das despesas entre 0,6% e 2,5%, e apertar esses parâmetros. Então, em vez de termos 2,5% de avanço por ano, termos alguma coisa a menos, mas não é mudar a racionale do arcabouço, não é mudar a substância do que está sendo tratado e muito mais uma calibragem no ajuste do arcabouço. Terminar, Daniel, claro, só para complementar seu argumento, eu acho que é perda de tempo ficar discutindo a regra do jogo. É preciso ter metas mais ousadas de superávit primário e de controle dos gastos e, ao mesmo tempo, mirar no centro da meta e não excepcionalizar despesas. Isso que corrói. A IFE projeta para 26 um déficit primário de cerca de 90 bilhões de reais. Com os descontos, você vai alcançar aí um patamar de 65 bilhões. Ainda faltam uns 25 de esforço adicional para cumprir a meta, usufruindo dos descontos legais permitidos e mirando na trave da banda inferior, quer dizer, no limite da margem de tolerância. Então, se usar a ferramenta do arcabouço atual, mas
com metas mais ousadas, como eu disse, nós precisamos de um superávit de 2% para estabilizar a dívida. Nós vamos ter déficit em 26 e a gente não vê no horizonte, com as regras atuais, com a gestão, com as regras que regem a execução orçamentária, a gente não vê o horizonte de correção de rumo. Então, essa tarefa, como eu costumo brincar, em ano de Copa, a equipe econômica não vai jogar para uma goleada, vai jogar para um belo empate. E a tarefa de um rearranjo estrutural está endereçada para 27, para o novo presidente da República. Em uma frase, Caio, o que o Sidônio vai fazer agora? Bom, vai tentar corrigir de alguma maneira, muito provavelmente resgatar um discurso de justiça tributária, de justiça social, de ricos contra os Justiça tributária em cima do de celular. ricos contra os pobres, vai ser alguma coisa, tentar fazer alguma coisa por aí, ou na prática tentar cancelar a decisão, a medida.